Economia é com ela, Juliana Rosa. Juliana Rosa, você tomou sol, Juliana? Dá para ver que eu tô vermelha, né? Tomou sol. Não, na Olha verdade eu só. fiz um exercício ao ar livre, porque é vitamina D, né? Aproveitei hoje Entendi. para pegar um sol, mas eu sou branca, né? Fica 10 minutos no sol, E vem já fica cá, mega vermelha, né? vitamina S de Selic com D de derrubada de Selic, continua subindo, vai parar, muda, tem um zoom zoom de parece que o planeta Terra começa a respirar eventualmente um momento de inflexão na curva de juros. O que a gente pode esperar por aí daqui 15 dias, reunião do Copom? Pois é, saiu aquela pesquisa do Banco Central, o Focus. Toda segunda-feira o Banco Central divulga as previsões médias do mercado financeiro. E pela primeira vez aqui em um ano e meio, a previsão para a Selic caiu. Aqui o dado, vou abrir aqui, estava 12,75 para esse ano, está em 13,75 a Selic. Já tinha uma previsão de queda até o fim do ano em 1 ponto percentual. E agora, na pesquisa de hoje, já aponta um espaço maior para a queda de juros. Agora, a Selic caindo para 12,5%. É interessante a gente notar isso, porque você tem hoje, na segunda-feira também, o INEG, mais um dado que mostra que a economia brasileira está pior do que se previa. Em janeiro, a economia caiu, segundo aquele indicador de atividade econômica do Banco Central, que é o IBCBR, teve queda de 0,04% na comparação com dezembro, e a previsão era de alta. A gente falou na semana passada dos números do IPCA, mostrando que a inflação está menor também, está com uma cara melhor também, está menos espalhada. Então, cada vez mais, mesmo com uma... É interessante a gente notar que mesmo com a previsão de inflação, que ainda está subindo até, para esse ano subiu para 6,01, para o ano que vem subiu um pouco para 4,18, ainda assim se percebe um espaço para começar a cair juro, porque a economia está pior do que o previsto, ela está mais fraca, você tem uma discussão do quanto que o crédito no Brasil está mais difícil, mais caro, o quanto que isso também está acelerando o processo de piora da economia brasileira. Então, o dado de hoje do Banco Central reforça essa visão também de que você talvez tenha aí uma piora acelerada da economia por conta da dificuldade de crédito, somada já a essa taxa Selic alta por muito tempo já. Então, o que é interessante também notar, Eneg, é que quando você olha a previsão de inflação para o ano que vem, é 4,18%. Então, você cai a inflação de 6%, mais ou menos, esse ano para 4%, mas a meta de inflação é 3%, né, para o ano que vem. Só que todo mundo já está esperando que o governo mude para 4% a meta de inflação. E aí tem um debate, mas será que mudar a meta vai ajudar na queda do juro, ou no final das contas vai parecer que mudaram a meta para poder reduzir o juro, né? Foi uma decisão política. E aí esse detalhe que vai fazer a diferença, que é o fato de que você tem hoje uma discussão de que em que momento o governo poderia se decidir mudar a meta de inflação, mas que não seria isso exatamente que reduziria os juros no Brasil, e sim um contexto, de fato, mais seguro do país, onde a previsão de inflação vai começar a cair, onde se tenha, mesmo com a mudança da meta, as previsões de inflação sem sair do lugar, porque aí, se você achar que algum problema político, né, alguma pressão política, ao invés de 4, vão esperar 5. E aí, mesmo que mude a meta para 4, vai continuar alta a inflação. Mas aí tem uma discussão que, se a gente tiver segurança, Eneg, no país, se de fato você tiver um ambiente de melhora na percepção do Brasil, o arcabouço fiscal, né, que deve ser entregue entre hoje e amanhã no Congresso Nacional, os detalhes ali do compromisso da responsabilidade fiscal do governo, a gente pode ser que, mesmo mudando a meta de inflação para 4, a previsão continua em 4. Então, a gente tem aí uns detalhes técnicos que essa semana talvez comecem a ficar um pouco mais claros a partir desses detalhes aí das regras fiscais, que a gente sabe que o diabo mora nos detalhes, né, Eneg? Tem, assim, a sensação positiva, né? Na semana passada, dólar abaixo de 5,
Bolsa teve a melhor semana do ano, você tem aí um olhar mais positivo do governo brasileiro, mas o detalhe ainda a gente precisa avaliar para ver na prática o quanto que isso tudo vai permitir queda de inflação, queda de juros, né, melhora na segurança para investimentos no Brasil. Juliana, eu falava na abertura do programa sobre a necessidade de crescimento. Quer dizer, tudo isso é para fazer o Brasil crescer, né? Não estamos discutindo outra coisa, né? Redução Sim. de juros, redução, o Banco Central de olho na meta. O Banco Central não está de olho na meta porque ele é malvado, né? E diz assim, vou subir os juros porque eu sou malvado. Claro que não. Pode estar certo, pode estar errado o jeito que ele está fazendo, mas o objetivo do Banco Central é jogar a inflação para baixo para que o país possa trilhar uma fase de crescimento. O governo federal também, obviamente, está discutindo crescimento. A gente quer crescimento, você quer crescimento, qualquer empresário com quem você conversa quer crescimento. E nós estamos indo para um crescimento esse ano em torno de 1,09, segundo o FMI. Não sei qual é a visão mais otimista, mas não é nada muito maior do que isso. E para o ano que vem, você também tem uma projeção de crescimento que é bem modesta. Pelo FMI 1,5, não sei se você viu alguma projeção de crescimento muito animadora. Mas se o governo crescer 0,9, quer dizer, se o país crescer 0,9 esse ano, com 1,5 o ano que vem, para que o Lula possa trazer uma meta de crescimento, uma fase de crescimento razoável, digamos, igual ao do Fernando Henrique, por exemplo, que foi razoável, 2,4 em média ao ano, ele teria que colocar Brasil, em 2000... Né? Você teria que colocar 2025 e 2026 com 3,6% de crescimento. Para o Lula repetir o Lula, que foi uma fase de crescimento de 4%, vamos pensar, para ele repetir, o segundo mandato dele foi 4,6%, olha só. Ele teria que fazer o Brasil crescer 2025 e 2026, 8%, Juliana. Quer dizer, para ele ser lembrado e apagar o passado e falar, puxa vida, esquece o Lula 1, Lula 2, bacana foi o Lula 3, olha só o que ele tem que fazer, né? O que ele tem que conseguir. Então, são variáveis complicadas, né, Juliana? Você tem uma discussão importante, Oneg, que você está trazendo, que é o PIB potencial. Qual é a capacidade do Brasil sustentar crescimentos mais robustos? E aí é óbvio que para poder ter crescimentos acima do que é considerado hoje o PIB potencial, que é nessa casa aí de 1,5%, que eu tenho acompanhado, para ir para 2%, 3%, a gente precisa ter um ambiente de negócios muito mais vigoroso. Então, a reforma tributária, junto com o arcabouço fiscal, vão ser fundamentais para que o Brasil possa, de fato, ter um ambiente melhor para negócios. E aí você tem cálculos mostrando, né, quando a gente entrevistou o Bernard Api, que é o secretário especial da reforma tributária, que pelo menos o PIB brasileiro pode crescer 10%, mais ou menos, em 15 anos, se conseguir aprovar a reforma tributária. Tem cálculos até mais otimistas, porque se hoje tem um travamento para crescer, porque é difícil você pagar imposto, é caro, o governo é teu sócio, né, quando você é pequeno empresário. Então, tem uma série de questões que precisam ser avançadas e que tem realmente possibilidade, né? Agora, a gente sabe que é um desafio tremendo, né, Oneg? Vi a entrevista ontem do Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, no Canal Livre, e ele falava ali que você tem um ambiente propício para aprovação, que as coisas estão avançando, que ele acha que tem um meio do caminho possível, tanto para aprovar o arcabouço fiscal, quanto com a aprovação da reforma tributária. Você tem caminhos sendo costurados. Agora, como é que isso de fato vai se dar na prática, Oneg? A gente torce para que dê certo, né? Você tem realmente muito espaço para o Brasil crescer. A gente tem, como você falou, um crescimento medíocre na média acumulada e na última década, né? E a gente pode crescer mais? Pode, mas é fácil? Não é. Você tem o dever de casa, você tem que conseguir aprovar as pautas no Congresso, você tem que enfrentar interesses, né? Como a gente falou na semana passada, uma série de questões que precisam ser aprovadas politicamente para poder reduzir privilégios, injustiças, o quanto que politicamente estaremos prontos para bancar esse tipo de virada, a gente pode acompanhar, torcer e ver que tem possibilidade, né, Oneg? Possibilidade tem. É isso aí, Juliana Rosa, a economia é com você. Amanhã a gente volta a conversar. Valeu, obrigado. Beijão.